pessoal, vamos lá então para a nossa aula, nossa terceira aula, acerca do assunto por que os cristãos creem na Bíblia. Por que os cristãos creem na Bíblia? Em especial, nós estamos estudando o porquê os cristãos creem na Bíblia, principalmente a ênfase agora é o Antigo Testamento. Amém? Nós vimos na aula anterior que nós cremos no Antigo Testamento, nós cremos nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque Cristo cria no Antigo Testamento. Fala comigo. Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, acreditava, confiava, cria. E o Antigo Testamento, que era conhecido como a lei e os profetas, era a palavra de Deus, inspirada por Deus, inerrante, infalível, eterna, imutável, palavra de Deus. Amém? Então, primeira argumento que você utiliza quando alguém te perguntar por que você, como cristão, crê no Antigo Testamento, é porque o teu Senhor, o teu Salvador, Cristo Jesus, cria no Antigo Testamento. Sim ou não? Jesus usa diversos trechos do Antigo Testamento. Ele dominava o Antigo Testamento. Ele pregava o Antigo Testamento. Ele mencionava a lei e os profetas. Ele acreditava que o Antigo Testamento é a palavra bendita do nosso Deus. Amém? O segundo argumento que nós começamos a ver semana passada é que também não somente Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas também os apóstolos de Jesus, aqueles que deram continuidade ao ministério de Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, os patriarcas, os primeiros discípulos de Jesus também criam no Antigo Testamento. Amém? Temos que lembrar que no tempo dos patriarcas, principalmente aqui dos apóstolos que nós estamos mencionando, eles liam o Antigo Testamento. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. E alguns deles foram usados por Deus para escreverem livros no Novo Testamento que nós temos hoje na nossa mão. Amém? Então, os dois argumentos por que os cristãos creem no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, é porque Jesus cria, e em segundo lugar, porque os apóstolos também criam. Amém? Nós terminamos aqui em 2 Pedro 1:21, que é o primeiro versículo, na página 27, segundo parágrafo, no final dele, é o primeiro versículo que eu gostaria de enfatizar aqui, 2 Pedro 1:21. Quem não tem o material tem que pegar aqui, ó, material grátis para a galera, tá? Xerox, ofertada pela Igreja Batista Betel na sua vida, receba essa semente bendita. Vamos lá, então, 2 Pedro 1:21, a palavra de Deus diz que as Escrituras, né, a palavra de Deus, foi dada por vontade, não foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Fala comigo. As revelações proféticas das Escrituras, a palavra de Deus, jamais foi dada por vontade humana, mas sim foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, quem era o guia ali, o maestro que ajudou vários autores a escreverem o Antigo Testamento? São 39 livros no Antigo Testamento. E quantos no Novo? 27 no Novo, 39 no Antigo, totalizando quantos? 66 livros que contém, né, chamados de cânon, ou seja, o índice de livros inspirados, considerados inspirados por Deus, os 66 livros da palavra bendita do nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Os demais apóstolos também citaram o Antigo Testamento, da mesma maneira que Jesus. Ele declarou que foi Davi quem escreveu o texto dos Salmos 110. E o Salmo 110 também foi inspirado pelo Espírito Santo. Está lá em Marcos 12:34. Então João Marcos também foi um dos
discípulos diretos ali, né? Foi um dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus, em Marcos 12:36, que muitos eruditos acreditam que foi o primeiro evangelho escrito, o evangelho de Marcos. Em Marcos 12:36, ele menciona que o Salmo 110 foi escrito por homens, por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Então Pedro também afirmou que Davi era um profeta e, portanto, previu o advento de Cristo no Salmo 16, ok? Se você ler ali o Salmo 16, você vai ver que Davi foi tomado por um espírito profético e relata várias características de Jesus na crucificação, a traição de Jesus. Você vê vários elementos ali da pessoa de Jesus no Salmo 16. Então é muito interessante isso, né? O Espírito Santo tomou o salmista Davi enquanto ele estava escrevendo o Salmo 16 e profeticamente descreveu características do Messias que viria a Israel. Davi, aproximadamente 1100 anos antes da vinda de Jesus. 1100 anos antes da vinda de Jesus. O espírito de profecia veio sobre ele e Davi foi usado por Deus para escrever o Salmo 16, cheio do Espírito Santo. Tá bom? 1100 anos. Alguma dúvida? Uma pergunta? Então vamos lá. Paulo também citou o texto de Isaías 6, né? Aquele famoso texto que diz: eu vi o Senhor, né, assentado no seu trono, os anjos ali, né, adorando ele. Aquele trecho tremendo de Isaías 6, onde Isaías ali recebe, né, vê a sua pecaminosidade, a glória de Deus, e Deus fala: quem irá por nós e tal, a quem irei, quem enviarei? Ele fala, e ele assume ali a sua postura de profeta. Coisa tremenda ali em Isaías 6. Também Paulo cita Isaías 6 e confirma que o Espírito Santo falara através do profeta. Amém? Falara através do profeta. Está lá em Atos 28:25. Paulo descrevendo isso. O autor de Hebreus também, que nós não sabemos quem é, talvez seja Paulo, talvez muitos eruditos também acreditam que talvez possa ser Apolo. Apolo foi um dos também primeiros discípulos de Jesus, foi muito influenciado pelo apóstolo Paulo, né? Foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio das Escrituras. Ele era um judeu, que daí se converteu, teve uma experiência com o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Talvez tenha escrito Hebreus, ninguém sabe o autor de Hebreus, é um autor desconhecido. Hoje eu até estava terminando de ler o livro de Hebreus, um livro extraordinário, mas bem complicado, complexo, porque tem vários elementos do Antigo Testamento. Então você precisa entender esses elementos do Antigo Testamento, do livro de Levítico, de Números, Deuteronômio, que daí ele vai trazendo e mostrando a supremacia do sacrifício, da obra, da vida e da pessoa de Jesus Cristo. O livro de Hebreus se resume a isso: mostrar que o Messias prometido a Israel era Jesus de Nazaré. Era e foi Jesus de Nazaré. Amém? Igual o Evangelho de Mateus. Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. E revela o Cristo, Messias de Israel. Vocês se lembram disso? Nós falamos? Então é interessante ali, tá? O autor de Hebreus afirma o mesmo. Havendo Deus falado pelos profetas, abra lá comigo, Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Hebreus lá no final da Bíblia, Hebreus 1:1, vamos ler do 1 a 3, tá? Olha só o tema desse capítulo: a revelação de Deus. E aí o autor de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus 1:1, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Que Filho é esse? Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, onde é que foi isso? Onde é que foi a purificação dos pecados? Na cruz do Calvário.
assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha que tremendo, gente. Então aqui nós vemos Cristo sendo exaltado, toda a obra expiatória de Jesus, sim ou não? Nós vemos aqui Cristo sendo exaltado acima dos anjos, acima dos homens, acima de todos. E ele dizendo, olha, antigamente nós ouvíamos pelos nossos pais, os patriarcas, depois pelos profetas, mas nos dias de hoje nós vimos e ouvimos quem? O Filho amado de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que houvesse purificação dos nossos pecados, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui fala de um Deus que cria, mas também sustenta pela sua palavra poderosa. Amém? Existe uma teoria, chamada deísmo, e acredita que Deus fez o universo, criou o universo como uma espécie de relojoeiro, fez ali o universo como se fosse um relógio com o seu mecanismo, com as suas leis naturais, e aí jogou ali o universo à sua própria sorte, baseado nessas leis que conduzem o universo. Mas que esse Deus já não intervém mais na história, não age, não opera, não sustenta isso e aquilo. Tem muitas religiões que acreditam nisso, e até algumas seitas ditas cristãs acreditam que Deus criou o universo, Deus criou todo mundo e deixou hoje o mundo à sua própria sorte, apenas com as suas leis que regem o mundo, como a lei da gravidade, as leis naturais e as leis espirituais. Mas nós cremos nisso aqui que está em Hebreus, que Deus criou todo o universo, amém? E sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, amém? Não apenas cria, mas ele sustenta, ele provê todas as necessidades. Aí você fala, mas pastor, a lua, as estrelas, as marés, tudo está sendo sustentada pela palavra poderosa do nosso Senhor. Amém? E isso é tremendo, isso é maravilhoso. É tremendo aquilo que nós vemos aqui na palavra de Deus. Vamos continuar então. A prova é cabal e satisfatória. Cristo e os apóstolos, a quem ele ensinou, aceitavam o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Fala comigo. Cristo e os apóstolos aceitavam a palavra de Deus como verdadeira e confiável. Amém? Você vê isso claramente, por exemplo, no livro de Romanos, como Paulo dominava o Antigo Testamento e menciona ali, trechos do Antigo Testamento, histórias do Antigo Testamento, e trazia tudo aquilo, para sua explicação. O tema básico de Romanos é o quê? A justificação pela fé. A justificação pela fé é o tema central de Romanos. E ele mostra que essa justificação, que a lei e os profetas encaminhou para uma pessoa, que é o representante da graça, que é o Senhor bendito, Jesus de Nazaré. Amém? Que a dispensação sobre Israel parou no tempo, e agora entrou uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova era, a era da graça, a era onde o Evangelho de Jesus é espalhado não somente para os judeus, mas também para os gentios. Pastor, o que é o gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios. Sim ou não? Claro que às vezes na Bíblia o termo gentio é utilizado como uma pessoa mundana, tá? Às vezes você vai ver, por exemplo, Jesus falando, se você puxou a orelha do cara, o cara não te ouviu e tal, considere-o gentil ou publicano. Ou seja, considere ele um mundano. Às vezes na Bíblia a palavra gentil tem a ver com o ímpio, com aquele que não aceita a palavra de Deus, com aquele que está no mundo e não está nem aí para Deus. Mas geralmente nos contextos de Paulo, gentil representa essa gama de pessoas, de povos, línguas e nações, que não vêm da herança natural, da descendência natural de Israel, e que pelo Evangelho da graça foi alcançado
pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Amém? Nós somos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Então vamos lá, notemos que os estudiosos da Bíblia não se valem do chamado raciocínio circular, ou seja, não provam a veracidade das Escrituras a partir das próprias Escrituras, né? Primeiramente, aceitam o Novo Testamento como um relato histórico, coerente da vida e dos ensinamentos de, fala comigo, vida e ensinamento de Cristo. Olha que tremendo, primeiro a vida, depois o ensinamento, tá? Então é muito importante. Às vezes a gente quer ensinar para os outros aquilo que a gente não vive. Não adianta nada, primeiro viva para depois querer ensinar os outros. O que esses escritos claramente são. Em seguida analisam os ensinamentos de Cristo, examinando a forma como provou ser Ele próprio a verdade e a fonte da vida eterna. Jesus é a verdade? Sim ou não? Ele é a fonte da vida eterna? Sim, a palavra de Deus revela isso, né? Todavia Cristo ensinou ainda que os 39 livros do Antigo Testamento, conhecidos, né, nós já falamos na aula passada, como Lei e os Profetas, eram a palavra de Deus revelada. Fala comigo. A lei e os profetas era a palavra de Deus revelada, verdadeira, inerrante, em seus mínimos detalhes. O que é inerrante, gente? Nós estudamos na lição anterior. Não contém erros nos seus textos originais. Amém? Lembrando disso, não contém erro os textos originais. A palavra de Deus é perfeita, como Deus é perfeito, né? Claro que, infelizmente, né, ao longo dos anos, alguns homens corrompidos pegaram a palavra de Deus, como por exemplo, né, alguns evangelhos aí, de algumas seitas e religiões, corromperam a palavra de Deus. Mas aí, essa não é a palavra de Deus, é um livro corrompido, se dizendo palavra de Deus, entendeu? Mas a palavra de Deus, que possui milhares de manuscritos, né, em várias bibliotecas a nível mundial, vários manuscritos que foram achados ao longo do tempo, né? Por exemplo, os rolos de Qumran, lá em Israel, no Museu da Bíblia, tem lá os rolos que foram encontrados, textos massoréticos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, estão lá no Museu da Bíblia até hoje. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos seus textos originais, é inerrante, infalível, inerrante, verdadeira. Amém? Amém? A essa doutrina transmitida pelo próprio Jesus chamamos inspiração verbal, ou seja, Deus inspirou homens ungidos, homens santos, para escreverem a partir desse direcionamento de Deus, dessa orientação divina, dessa inspiração divina, a palavra de Deus que nós temos hoje na nossa mão. A partir da sua autoridade, nós a aceitamos. Por que nós aceitamos o Antigo Testamento? Porque Jesus cria, porque os apóstolos criam. E agora nós vamos ver outros fatos aqui embaixo também, tá bom? Então, primeiros cristãos também defendiam esse ensinamento, ao se referirem à Bíblia como infalível, ou falavam, né, sobre a inspiração plenária, completa e total das Escrituras. Inspiração plenária significa inspiração plena de Deus. Ou seja, Deus estava ali no controle do governo, inspirando, direcionando, orientando cada palavra, cada colocação. Foi inspirado por Deus, foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que a Bíblia é um livro singular. Por isso que a Bíblia é conhecida como Biblos. No original, a palavra Bíblia significa Biblos, significa o livro, ou o livro dos livros, até porque ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. Os
inspiração plenária, já falei, esse conceito tem sido atacado pelos cristãos, né, de